Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. Neste vídeo, nós vamos tratar da janela de visualização 3D, onde são apresentados os objetos tridimensionais. É uma parte muito interessante do GeoGebra que a gente vai verificar neste vídeo. Primeiramente, para a gente visualizar essa janela, você vem aqui no menu em Exibir e aqui em janela de visualização 3D. Note que tem um atalho aqui, Ctrl Shift 3. Então, se você aperta a tecla Ctrl Shift juntamente com o 3, ele vai também abrir a janela de visualização 3D. Assim como todas essas outras janelas, a janela de álgebra, a planilha e todas essas outras aqui também possuem o atalho. Então, muitas vezes você memoriza o atalho e você vai direto. Se não memorizou, não tem problema. Vai em Exibir, clica aqui e vai aparecer a janela de visualização 3D. O que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir mais ou menos a mesma largura para a janela de visualização 3D e a janela de visualização. Então, mais ou menos desse tamanho aqui. Você percebe logo que aqui está aparecendo um plano. Que plano é esse? É justamente o plano XY, que é esse plano aqui. Ou seja, o plano que tem a equação z igual a zero. É esse plano aqui, plano z igual a zero. Também você percebe que eu estou movimentando aqui, né? Eu estou clicando com o mouse, aqui o botão esquerdo do mouse, e estou movimentando aqui, eu consigo girar aqui. Então aqui estão aparecendo os eixos X, que é o eixo vermelho, o eixo Y, que é esse eixo que está na cor verde, e o eixo Z, que é esse eixo que está na cor azul. Você também percebe que quando eu clico na janela de visualização 3D, nós temos novas ferramentas aqui. Quando eu clico na de visualização, voltam para aquelas ferramentas que nós já conhecemos aqui. Então, sempre que você quiser utilizar as ferramentas da janela 3D, você tem que clicar aqui. E aí as ferramentas vão aparecer. Bom, aqui na janela de visualização 3D, você pode clicar aqui nessa seta e vão aparecer essas opções aqui. Essa daqui é para você exibir e ocultar os eixos. Então, muitas vezes você coloca um objeto aqui e você não quer que os eixos fiquem aparecendo. Então, você quer dar uma ênfase só para o objeto, que você não quer mostrar a escala, não quer nada, então você tira os eixos. Uma outra opção também é você tirar o plano. Você clica aqui, insere e tira o plano. E uma outra opção é você colocar também a malha aqui nesse plano, né? Então, se você faz assim, ó, tira o plano e deixa a malha, você tem mais ou menos parecido com a sua janela de visualização aqui nesse plano. Então, por exemplo, se eu clico aqui na ferramenta ponto e eu vou colocar um ponto aqui, observe o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu tento colocar um ponto aqui, ó, eu estou clicando com o botão do mouse, eu não consigo. Eu só vou conseguir colocar um ponto sobre esse plano ou sobre um desses eixos. Por exemplo, eu vou clicar aqui, eu estou colocando aqui o ponto A. Note que o ponto A ele apareceu aqui e apareceu aqui também. Por quê? Porque ele é um plano que ele tem as coordenadas -3, -3, 0. É um plano que está sobre o plano XY. E aí, então, ele aparece aqui também. Agora, se eu pegar aqui a ferramenta mover, eu tenho duas opções de mover. Ó. Observe que aparece aqui essas direções, né? E eu, nesse caso aqui, ó, eu estou movendo apenas o ponto sobre o plano. Se eu puxar aqui para a gente ver as coordenadas aqui, se você olhar aqui para a coordenada Z, ela continua 0. Ó. Eu vou movimentando aqui e aparentemente, né, parece que eu estou levantando o ponto. Não estou. Eu só estou movendo o ponto A sobre o plano. Ó. Se eu olhar sempre aqui a coordenada Z é 0. Mas eu posso movimentá-lo também na coordenada Z. Então, por exemplo, eu quero colocar o ponto 2, 2, 2. O que eu faço? Eu venho aqui, primeiro eu coloco na posição 2, 2, 0. E agora eu clico mais uma vez, ó, eu estou com a ferramenta, essa ferramenta ponteiro aqui, a ferramenta mover. Então eu dou mais um clique aqui em cima e aí mudou aqui, ó,
para uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo agora movimentar no eixo Z, esse ponto aí. Então, olha o que eu vou fazer, eu vou movimentar no ponto Z. E observe que ele faz aí um pontilhadinho aqui, ó. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, 2, 2, 2, né? Eu venho aqui, ó. Na verdade, eu estou olhando aqui para a janela de álgebra para ver que ficou no 2 aqui, tá? E aí eu soltei. Então, note que, aparentemente, assim, né? Porque a gente está fazendo aqui uma representação 3D numa tela do computador que ela é 2D. Então, a gente, às vezes, tem alguma sensação, assim, de que o ponto não está muito na posição. Mas o que você faz? Você pega essa ferramenta aqui, girar a janela de visualização 3D, e aí você clica com o botão e movimenta. Ó. E aí você tem já a noção aqui da tridimensionalidade do ponto. Ó. E você nota também que esse ponto aqui, ele não aparece mais aqui nessa janela de visualização. Por quê? Porque é um ponto que não está mais nesse plano. Aqui só aparecem os pontos que estão no plano XY. Eu posso girar. Eu tenho aqui também algumas outras opções, né, que quando eu clico nesse casinha aqui, você vai para a visualização padrão, que a visualização padrão é essa daqui, ó. Então, você tem essa visualização aqui, ó, o X aqui, o Y aqui e o Z nessa posição. Então, aqui eu tenho X, Y, Z. Então, a parte positiva do Y está para cá, a parte positiva do X está para cá. Mas como é que eu sei que esse daqui é o X mesmo, né? Ora, eu posso pegar aqui, ó, e marcar um ponto aqui nesse eixo. Então, eu venho aqui, marco o ponto aqui no eixo, olha aqui, coordenada 2, 0, 0. Ah, eu posso marcar um ponto no eixo Y? Posso. Vou marcar aqui no 0, 4, 0. Bem aqui, ó. Então, tá aqui, 0, 4, 0. Vou marcar um ponto no eixo Z. Vou marcar bem aqui no 4. Ficou 0, 0, 4. Então, eu só tenho essas opções de marcar o ponto diretamente com a ferramenta ponto. Mas eu posso entrar com qualquer ponto aqui. Por exemplo, o ponto P, coloco P igual e coloco as coordenadas dele aqui. 1, 2, 3, por exemplo. Olha aí, dou Enter, o ponto P apareceu aqui. Posso modificar o ponto P? Posso. Eu tenho a opção de movimentar o ponto P aqui. Note que eu estou movimentando o ponto P aqui, mas se você olhar para cá, o Z não muda. Eu só estou mudando paralelamente ao plano XY. Apesar de parecer que eu estou baixando aqui, ó, o Z, ele já coloca um pontilhado aqui dizendo que a altura está permanecendo a mesma. Ó. Parece que eu estou baixando aqui, né, quando eu faço esse movimento, mas não estou. Ele continua com a mesmíssima altura. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Se eu quero mudar a altura, eu dou outro clique e aí eu posso subir e descer, inclusive ser negativo o meu Z. E também nós podemos fazer o seguinte, ó. Imagine que eu quero que esse ponto aqui, ele não apareça nessa janela de visualização, só apareça na janela de visualização 3D. Então, o que eu faço? Eu venho aqui com o botão direito, vou em propriedades, e aí eu vou aqui em avançado. Eu vou puxar um pouquinho para cá, para a gente enxergar melhor aqui. E aí, ó, eu vou aqui embaixo, e aqui eu tenho, ó, janela de visualização 2, janela de visualização 3D. Então, ele está selecionado para ser exibido na janela de visualização e na janela de visualização 3D. Então, o que eu faço? Desmarco essa opção aqui e automaticamente ele vai sair de lá. Então, fecho aqui. E agora, ó, o ponto B não é mais mostrado na janela de visualização, somente na janela de visualização 3D. Agora, eu posso fazer a mesma coisa com o C. Então, eu venho aqui no C, posso até clicar aqui com o botão direito no C, propriedades, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu quero que ele fique só lá na janela de visualização, não mais na de visualização 3D. Clico aqui, fecho, ó, o C continua aqui, mas aqui na janela de visualização 3D, ele não está sendo mais exibido. Note também o seguinte, eu vou criar um ponto Q, que originalmente ele vai ser um ponto de 2 coordenadas. Então, observe, ó,
ele apareceu aqui, ele só tem duas coordenadas, é o ponto Q, que está aqui na janela de visualização, mas ele aparece aqui também no plano, né? Se eu clicar aqui, ele aparece aqui no plano XY, está bem aqui o ponto Q. Ah, mas aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar a ferramenta mover, clico aqui, eu posso mover ele no plano, à vontade, eu estou movimentando ele sempre no plano. Mas será que eu posso tirá-lo do plano? Ele não é um ponto que tem duas coordenadas, ele está fadado a morar sempre no plano, então eu posso fazer o seguinte, eu clico aqui, e aí ó, apareceu a setinha para cima e para baixo. Eu consigo pegar agora esse ponto e arrastar para cima, por exemplo. Olha aí, eu tirei ele do plano. Então o que aconteceu? Naturalmente, apareceu aqui uma terceira coordenada. E se eu voltar esse ponto para o plano, o que acontece? Olha só, tentar aqui voltar para o plano. Ele voltou para o plano, mas ó, a terceira coordenada aqui continua ativa aqui, ela é 0. Então, ele não é mais um ponto de duas coordenadas. Nós transformamos, no momento que nós movemos, né, esse ponto para cima ou para baixo, ele passa a ser um ponto de 3 coordenadas, onde, se ele está no plano agora, a terceira coordenada é nula. Bom, para começo, né, de ambientação com a janela 3D, nós vamos ficando por aqui. Então, treine, movimentar o ponto, mover, fazer os movimentos aqui. E no próximo vídeo, nós vamos trabalhar com essas ferramentas que estão aqui, que são as ferramentas de objetos tridimensionais. Nos encontramos aí no nosso próximo vídeo. Até lá!